Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu comentei com vocês que eu estava programando alguns conteúdos diferentes para serem gravados este ano aqui no canal. Para além daquele modelo que eu faço tradicionalmente, que vai continuar existindo, onde eu abordo um tema específico e faço algumas edições de imagem para ilustrar melhor o que eu estou falando, eu pensei que seria uma boa ideia trazer um conteúdo para cá que fosse mais rápido de ser feito, de ser produzido, com menos edições e que também trouxesse algumas das minhas opiniões, algumas dos meus comentários a respeito da história e da política norte-americana. Pensando nisso, eu vou fazer da seguinte forma. Pelo menos uma vez por semana eu vou trazer uma notícia que me chamou a atenção no noticiário norte-americano e trarei aqui para comentar com vocês no canal. Hoje é uma espécie de programa piloto onde eu trouxe uma informação, ou melhor dizendo, uma matéria trazida do New York Times. Então já deixem nos comentários o que vocês acharam desse modelo, se funcionou, se não funcionou, se vocês acham pelo menos a ideia boa. E é claro, já curtam o vídeo e se inscrevam no canal, caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Conforme eu comentei com vocês, a matéria que eu quero discutir aqui com vocês hoje foi escrita pela jornalista Sarah Liel, ou Liel, não sei exatamente como se pronuncia o nome dela, e foi publicada no dia 23 de janeiro de 2021 no New York Times, e o título é bastante interessante. Agora que a presidência do Trump é passado, como ela será qualificada, como ela será classificada, melhor dizendo. Bom, vocês sabem que os norte-americanos são bastante aficionados pela questão de ranqueamento, de estatísticas e de números, e com o caso do presidente isso não é diferente. Uma coisa interessante é que ela começa justamente falando sobre isso na matéria, e ela menciona que existem 5 presidentes que estão ali na disputa cabeça a cabeça para saber quais são os piores. E o que é curioso, por coincidência ou não, são justamente os nomes que eu trouxe aqui no meu canal quando eu fiz um vídeo a respeito de quem são os 5 piores presidentes da história dos Estados Unidos. Mas aqui, diferente do que eu fiz lá, ela não coloca em ordem. Então, se você quiser saber qual é o meu ranking, quem eu acho que é o pior, quem eu acho que é o menos pior presidente da história dos Estados Unidos, eu vou deixar o link aqui no post e depois desse vídeo você vai lá e confere. A grande questão que ela traz então aqui pra gente é se o Donald Trump entra nessa corrida. E aí ela vai, para chegar a essa resposta, se o Donald Trump pode ser considerado entre os 5 piores presidentes da história dos Estados Unidos, ela vai entrevistar 7 historiadores e um pesquisador que trabalha justamente no Siena College Institute, que é o instituto que faz essa medição dos piores e dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos desde 1982. E para minha surpresa, a resposta unânime dos 7 historiadores e do pesquisador é que não apenas o Trump entra nessa corrida, como ele é o pior presidente da história dos Estados Unidos. E quais são as razões que eles elencam para isso? De maneira bastante sucinta, é tudo basicamente relacionado àquilo que aconteceu a partir do resultado das eleições. Ou seja, ele foi o primeiro presidente a ser impeachado 2 vezes, né, a sofrer impeachment 2 vezes na história dos Estados Unidos. Ele foi o primeiro a conclamar um ataque ao Capitólio e também foi o primeiro que tentou provocar uma ruptura no processo de transição com falsas alegações a respeito da existência de irregularidades no processo de eleição que levou à escolha do Joe Biden como 46º presidente da história dos Estados Unidos. O que é interessante é que um dos historiadores menciona que o Donald Trump poderia até mesmo ser bem avaliado por boa parte
dos republicanos, principalmente por conta do crescimento econômico que aconteceu durante o seu governo, a diminuição das taxas de impostos e algumas outras questões relativas às questões identitárias norte-americanas, mas que a partir do dia 6 de janeiro, qualquer tipo de defesa ao Trump se tornou mais impossível, uma vez que o ataque ao Capitólio é algo que é indefensável. Bom, e será que isso é verdade? Será que entre os eleitores norte-americanos a popularidade do Trump ficou prejudicada após o que aconteceu no dia 6 de janeiro? Quando a gente dá uma olhada aqui no agregador do 538, a gente percebe que sim, essa é uma informação verdadeira. A gente percebe aqui que a aprovação do Trump é mais ou menos regular, oscilando em torno de 52%, 53% de desaprovação, um índice que é baixo por volta de abril, nas primeiras ações contra o coronavírus, onde ele registra o seu maior índice de aprovação, e quando chega aqui perto da eleição, nós temos ali em torno de 52% de desaprovação. No entanto, quando a gente chega aqui no dia 6 de janeiro, a gente percebe que a partir de então a sua desaprovação sai de 53% para 58% de desaprovação. Então sim, essa é uma informação verdadeira. A reprovação do Trump subiu muito após o dia 6 de janeiro. Agora, outra informação importante que a matéria traz pra gente é que quando a gente dá uma olhada nas pesquisas que vinham sendo feitas pelo Siena College Institute, a aprovação do governo Donald Trump já era ruim mesmo antes dos eventos acontecidos no dia 6 de janeiro e mesmo antes da pandemia. Segundo o Siena College, o Trump, em 2018, já aparecia em terceiro lugar, como o terceiro pior presidente da história dos Estados Unidos, perdendo apenas para o Andrew Johnson e para o James Buchanan. Ou seja, ele possui a terceira pior posição e apenas em 2 itens do ranqueamento, né? Porque a Siena College não é apenas uma pesquisa de você gosta ou não gosta dele, qual foi o pior, ela tem uma série de itens que ela levanta para saber em que lugar o presidente está de acordo com os seus atributos, as suas habilidades e suas realizações. E mesmo nesse aspecto, o Trump aparece assim mais ou menos no meio da tabela, em 25º lugar, no que diz respeito à sua capacidade de correr riscos, que é visto como algo positivo lá nos Estados Unidos, e em 10º lugar no que diz respeito à sorte. É claro que essa pesquisa diz respeito só até 2018, porque se a gente for pegar 2020, foi um ano que ele foi completamente azarado e o coronavírus tem muito a ver com isso. E o que eu acho da matéria? Olha, eu tendo a concordar com os argumentos. De fato, quando você olha para a história e você percebe que é o único presidente que sofreu 2 vezes impeachment em toda a história, que foi um presidente que conduziu, ou pelo menos, né, incentivou o ataque ao Capitólio, essas são manchas que vão perdurar para sempre e que vão, de fato, colocar o Trump entre os 5 piores presidentes da história, pelo menos. Agora, a gente ainda está fazendo essas análises no calor do momento. E por outro lado, nós temos o benefício de sabermos o que aconteceu após os mandatos do Andrew Johnson e do James Buchanan. Então a gente sabe que no caso do Buchanan veio uma guerra civil, né, que é o pior capítulo da história dos Estados Unidos. E no caso do Andrew Johnson, nós sabemos que a sua inação como presidente levou ao desenvolvimento das leis segregacionistas do Sul, as leis Jim Crow. O Trump, nós não sabemos se o que tudo vai se resumir foi de fato o ataque ao Capitólio, que já é assim grave, ou se isso lá pra frente nós vamos olhar, olha, a Segunda Guerra Civil norte-americana começou com o Donald Trump. Dado isso, eu não diria que o Trump é o pior presidente da história dos Estados Unidos, mas que ele entrou firme nessa corrida, ele entrou, e hoje eu o coloco em terceiro lugar. Então, se eu fosse refazer o meu vídeo que eu fiz há uns meses atrás, hoje o terceiro lugar iria para Donald Trump, o 45º presidente
dos Estados Unidos. E você, o que você acha? Você acha que o Trump foi o pior presidente da história dos Estados Unidos? Tá entre os 5 ou não? Ele foi o melhor presidente da história dos Estados Unidos? Deixe aí nos comentários o que você acha disso. E também escreva o que vocês acharam desse modelo, eu trazendo notícias para serem comentadas aqui com vocês no canal. Por hoje é isso, até o próximo vídeo, tchau!